Então, iniciando o nosso quarto encontro, né? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 7 e o capítulo 8, abandonando a resistência e o backdraft. Como que foi para vocês? Como que está sendo aí para a gente entendendo um pouquinho do contexto, da realidade de cada uma, da leitura, ou se não foi possível ler, como que está construído esse próprio ritmo, né? Quem se sentia à vontade, confortável para falar um pouquinho sobre a experiência e aproximação, né, com a leitura e também o desafio de enfrentar aquilo ali de não fazer perfeito, né, o que a gente sempre traz sobre o aprendiz lento, sobre tudo bem, não ler o capítulo completo e mesmo assim estar aqui, né, ter uma participação, ter um proveito, né, é o que eu sempre trago para vocês, de alguma forma tirar ali um proveito, tudo bem, eu não li o capítulo todo, mas eu vou estar lá presente, né, eu vou estar ouvindo, eu vou estar contribuindo com aquilo que eu já li de outros capítulos, ou com aquilo de novo que eu posso receber ali na discussão. Então, como que está sendo para vocês essa experiência? Aqui, quem está pela primeira vez ao vivo, né, acho que a Ed, a Rejane, não me recordo se ela já esteve presente nos outros, acho que brevemente ela entrou, então, como que é para vocês, como que está sendo, desde os primeiros capítulos aí, essa experiência e essa aproximação com a autocompaixão, gente? Bom, deixa eu começar. Pode começar. Bom, tem aquela questão da perfeição, né? Vou ler o livro inteiro. Aí eu peguei o livro, vou começar a ler. Aí só que tem outras coisas para fazer, atendimento, outros livros que eu quero ler. Aí acabei não lendo, não fiz o exercício. Aí ontem eu falei assim, não, programei para fazer à tarde, ontem à tarde. Aí o que acontece? Aí uma chuva aqui, acabou a energia, meu computador estava descarregando, estava com pouca bateria, meu celular estava acho que com 17%. Aí a única coisa que eu consegui fazer foi ouvir os áudios, os 2 áudios da aula de hoje, que eu consegui no pouquinho de bateria que eu tinha no celular. E fazer o quê? Eu falei assim, tudo bem, tem a questão da autocobrança, né? Não vou me cobrar muito, porque eu poderia ter feito antes, mas não fiz, então foi o que eu ouvi, foi os áudios que eu agradeço, que isso é muito útil para a gente ficar na correria, a Bruna se dispor a gravar, que isso, para quando a gente não tem tempo, porque o livro é grande, né? Você vai ler, tem as histórias. Então, ouvir os resumos ou ler os resumos, isso é muito importante. Para mim, está sendo de grande valia. Uhum. Que legal. E se permitir ter o proveito daquilo que foi possível. Vem ali a cobrança, eu deveria ter lido, eu deveria ter feito antes, né? Mas tá aqui, né? Se permitir tá tirando proveito ali no teu passo, no teu contexto, já é algo que entra, inclusive, com a autocompaixão, né? Ser compassiva, ser gentil. Tudo bem, não foi possível, lembrando das várias outras atividades que a gente também tem aí fora, né, aqui do grupo, que é o fazer profissional, que é a família, então tá incluindo todos esses papéis, né, e tá gerenciando, então tá aqui, tá se aproximando disso já é bem importante, né, Vera? Sim, sim. E foi uma coisa que foge do alcance, né? Não tinha bateria, acabou a energia, voltou só à noite, então Exatamente. não adianta cobrar por uma coisa que já aconteceu. Exatamente. Quem mais? Quem chegou agora, a gente está falando um pouquinho sobre a experiência desde o início de leitura, como que está sendo estar aqui, mesmo sem ter lido o capítulo completo, né, como que está a relação aí com a autocrítica, com os julgamentos. E aí, quem quiser falar pelo chat ou levantar a mão, podem ficar à vontade. Eu vou ler o comentário aqui da Aissa. Ela falou que dessa vez conseguiu ler os 2 capítulos, ficou muito orgulhosa, mas vou ficar mais quando conseguir ler e fazer os exercícios também. E ainda preciso ver as gravações dos outros dias. Olha aí, que legal, né? Colocando aí em evidência algo que foi importante,
né? Que bom, que você lê os capítulos, que foi proveitoso, e tudo bem não fazer tudo, sobre os exercícios, né? Em alguns capítulos são mais de um exercício, né? São vários exercícios ali, e o que eu trago de estratégia, de tentativa, de estar escolhendo aquilo que faz mais sentido para você. Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo os exercícios, eu escolho e eu foco um que faz mais sentido para mim, tá fazendo ali durante a semana. Né? Então, essa é a proposta do programa, do livro, né? Escolher e perceber também aquilo que vai fazer sentido, aquilo que gera uma identificação, e percebendo também as resistências. Né? Hoje a gente vai falar bastante sobre essas resistências, e que é bem importante a gente perceber aquilo que não traz tanto sentido, aquilo que é uma resistência, mas também aquilo que não é uma identificação. Alguém ainda quer falar mais algo? Como que vocês estão? Eu vou compartilhando aqui enquanto vocês pensam. Se querem ainda compartilhar mais algo, vou compartilhar a minha tela para o capítulo que a gente vai ver hoje. Pronto. Tá dando para ver completo, gente? Tá sim. Acho que tá, né? Ótimo. Então, para quem está aqui a primeira vez, como que funciona os nossos encontros, né? A gente traz alguns trechos, a gente vai fazendo algumas leituras em conjunto, no finalzinho a gente faz algum exercício, e à medida que eu for lendo, que a gente for falando sobre algum conteúdo, fica livre para vocês comentarem, podem levantar a mão ou escrever no chat, podem levantar a mão e interromper o que eu estou trazendo, tá bom? Então, aquilo que vier de pensamento, de situação, se vocês se identificarem com algo, se vocês tiverem dúvida em algo, podem ficar à vontade para contribuir também. Essa contribuição de vocês, né? Isso que eu trago sempre também sobre a voz, sobre a história de vocês, que é muito importante. E é isso que é o ponto principal aqui, de reconhecer, de valorizar e de se identificar, né, com o que é escrito, com o que é dito. Então, a gente vai construindo assim o nosso encontro, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui para mim ver vocês também. Pronto, agora sim. Então, o capítulo 7 traz aí o tema Abandonando a Resistência. É quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre a autocompaixão e o mindfulness, a relação deles dois, né? E o significado ali dessa resistência, daquilo que é importante para a gente identificar e trazer ali em cada situação, né? O sentido, porquê dessa resistência, o que é importante nessa resistência ser reconhecido e o que pode ser abandonado, né? Lembra, lá na introdução do livro, eu trouxe um ponto ali importante para a gente ir sempre observando, né? Identificar os nossos limites. Foi um cuidado que eu conversei um pouquinho com cada uma de vocês sobre estar fazendo alguma prática ali terapêutica, sobre estar em acompanhamento, porque em alguns momentos essas resistências, essas lembranças de feridas, de situações difíceis podem estar surgindo. E é aqui que a gente vai estar entendendo quando que surge e como lidar com essas resistências que aparecem. Então, logo no começo, a autora traz assim: mindfulness não envolve apenas prestar atenção ao que está acontecendo no momento presente. Também envolve certa qualidade de atenção, aceitar o que está acontecendo sem se perder em julgamentos de bom
ou mal. Essa aceitação aí da situação não é simplesmente prestar atenção no que está acontecendo, mas aceitar o que está acontecendo sem esse julgamento. Essa atitude é frequentemente descrita como não resistência. Não resistir àquilo que está acontecendo. E a resistência se refere ao conflito que ocorre quando achamos que nossa experiência, momento a momento, deveria ser diferente do que é. É quando a gente tenta conduzir ali, controlar aquilo que a gente sente, né? Aquilo que a gente pensa, é quando vem aí os julgamentos, quando vem essa situação mais desafiadora, né? Que parte de uma resistência. Por exemplo, eu não gostaria de sentir o que eu estou sentindo. Quando a gente se julga, eu deveria estar sentindo outra coisa, eu deveria estar feliz aqui. E o mindfulness, ele entra muito como uma estratégia para que a gente consiga abandonar essa resistência, que é por meio da aceitação. Aquilo que a Vera trouxe, né, sobre estar lendo ali, estar no celular, ouvindo áudio, e aí de repente descarregou, não foi possível, ao invés de trazer com uma intensidade mais forte a irritação, o julgamento, eu deveria ter feito antes, eu deveria ter me preparado antes, é aceitar que não tem como controlar aquilo que já aconteceu, né? E que a gente pode pensar naquilo que a gente pode fazer logo depois, né? Como, por exemplo, eu tenho a possibilidade de participar do encontro, né? Eu vou fazer a tentativa, eu vou participar. E aí um exemplo que eles colocam aqui é do trânsito, né? Vamos imaginar aí uma situação no trânsito, no horário de pico ali, e aí vem um pensamento: droga, a rodovia está totalmente bloqueada. Vou me atrasar para o jantar mais uma vez. Não acredito que aquele idiota tentou cortar minha frente logo na ladeira. Estou tão incomodado com isso que a minha vontade é de gritar. Né? Então a gente já imagina aquele estresse, aquela situação ali no trânsito, de raiva, e a gente compreende que situações como essas traz ali emoções difíceis, né? E que tudo bem essas emoções estarem presentes, mas é a forma como a gente vai lidar com elas, a forma como a gente vai acolher elas, a forma como a gente vai se direcionar para elas. E aí a aceitação, nesse caso, quando a gente coloca aí uma situação que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que está acontecendo e a gente não tem controle sobre aquilo, né? Então, uma outra forma de expressar aquilo que é sentido, eles colocam aqui como exemplo, né? O pensamento na mesma situação, mas uma atitude, um pensamento diferente, que seria preso no trânsito de novo. Bem, considerando que já é quase hora do rush, o horário de pico ali, eu imagino, acho que isso era de se esperar. Com certeza não vou chegar em casa mais rápido se ficar incomodado com isso. Né? Então, percebe aí a diferença? Que é muito mais de aceitação ali daquilo que está acontecendo e que não há controle. Consegue imaginar a sensação dessa pessoa, a mudança ali dessas duas pessoas? O que é que vocês pensam sobre isso? Ed, pode ficar à vontade, pode falar. É que eu acho interessante que, tipo, a aceitação não tem nada a ver com ter um pensamento alternativo positivo, sabe? Não é sobre pensar positivo, não é sobre, as coisas vão dar certo e eu vou acreditar nisso. Não, é sobre olhar para o que está acontecendo com o máximo de realidade possível, para que interfira e influencie no humor, afinal não vai mudar em nada. Mas eu acho que isso fica ainda mais difícil quando a gente vê função naquela emoção, como descontrole, ou como raiva, ou como ficar insatisfeito, sabe? Então, tipo, tem essa situação aqui que é desagradável mesmo e tá tudo certo eu ficar chateado ou ficar com raiva. E aí essa função torna as coisas mais difíceis. Mas
a aceitação em si é sobre olhar para o fato, como um acontecimento. Tem o viés das emoções ou da carga afetiva que está acontecendo naquele momento, sabe? Para a gente não confundir a aceitação com pensar positivo ou com criar um pensamento alternativo positivo e eu ficar melhor sobre isso. Perfeito. Pode falar, Vera. Então, eu costumo falar para os meus pacientes que aceitar não é concordar, mas saber que é uma coisa que eu não posso mudar. Aí, quando você pensa dessa forma, Perfeito, você é fica a minha melhor, frase. né? Então, você fica melhor, porque, assim, tem algumas coisas que... Tem pessoas que sofrem muito batendo numa tecla que não vai resolver nada, só vai causar sofrimento. Então, aceitar que é uma situação que eu não posso, que foge do meu controle, que eu não tenho o que fazer, isso, para mim, traz uma tranquilidade. Saber aceitar, não é concordar, mas saber que eu não posso fazer nada. Uhum. Então, Perfeito. assim, eu acho que cabe aí nesse texto. Exatamente. Assim como quando a gente fala sobre autocompaixão do ponto de vista, né, às vezes surge aí um pensamento errôneo de que é me acomodar, é passar pano, né? E aí quando a gente traz sobre essas situações, sobre a resistência, a gente vai entendendo que não é simplesmente se acomodar, aceitar de forma a acomodar ali na situação, naquilo que está sendo vivenciado, mas pelo contrário, é isso que Vera trouxe, né? É entender que não tem como modificar. E quando a gente percebe essas resistências, aqui ele traz um ponto interessante, que sem resistência ficaríamos sobrecarregados pela intensidade de nossas vidas. Em outras situações, né? Às vezes é necessário, importante resistir a algo. É quando eu falo aqui sobre perceber de onde que vem essa resistência, de onde que vem essa raiva, né? De onde que vem esse estresse, essa irritação. É quando a gente percebe ali que essas emoções difíceis também são importantes, e são elas que nos direcionam, né, para situações, exatamente, Sim. Elas que nos direcionam ali para a mudança. Sim. A resistência pode nos ajudar a funcionar a curto prazo, né? Em alguns momentos a gente vai perceber ali a importância disso, a necessidade em algumas situações, mas que também pode ter essas consequências negativas a longo prazo, que é a intensidade daquela irritação, a intensidade daquela raiva, é aquilo que vai nos direcionando para outro caminho, né? E quando a gente para trazer clareza à situação, a gente traz também a aceitação. Eu não sei se você vai falar, mas eu achei interessante da resistência a questão da procrastinação, por exemplo. Aí eu vou ler um livro, aí começa a me dar sono, eu começo a ficar... tirar a atenção do livro, prestar atenção em outras coisas, pega o celular, isso também é uma resistência, né? Então, é importante prestar atenção nessas questões como uma resistência mesmo, e tentar fazer algo para mudar e, enfim, fazer o que é de fato, né? Sem muita cobrança, é claro. Eu percebi a minha resistência muito, e aí foi um baque, quando eu vi função exatamente nisso que tu falou, Bruna, de tipo, a autocompaixão, a aceitação vai me tornar boazinha, vai me deixar atrasada, porque quanto mais eu me cobro, mais eu tendo a evoluir. Se eu não me cobro ou se eu aceito, eu me torno passiva diante do meu processo. E aí é justamente o contrário. E aí, quando eu levei para terapia exatamente isso, depois de começar a ler o livro, né, eu percebi que não, aceitar não me isenta da minha responsabilidade, sabe? E aí foi um tapa na cara muito grande. Porque às vezes a gente acha que sim, né? Que é a mesma coisa, aceitar, eu fico sem a responsabilização ali dos meus atos. Não, eu aceito que eu tô com conteúdo atrasado, mas eu movo ações para ajeitar aquilo, sabe? Eu aceito, mas eu mudo. E isso inclui aceitar e me responsabilizar, não a não responsabilização. Eu acho a virada de chave muito grande. Sim. E essa questão de descobrir, né, de observar essa resistência, né? Por que não está fluindo? Alguma coisa está acontecendo, né? Aí observar e tentar essa mudança. Isso é muito legal, muito importante.
sobre essa resistência, né? O que eu estou resistindo em procrastinar? O que eu não quero enfrentar, né? O que para mim vai ser difícil ali lidar? Como que é para mim essa resistência, esse enfrentamento, né? Então, o primeiro passo é perceber, né, de onde que vem essas resistências, esses receios. E aqui no livro tem o caso da Rafaela. Achei bem legal esse exemplo aqui. Eu vou ler para vocês. Rafaela lutava constantemente contra a ansiedade e se detestava por causa disso. Sempre que se sentia ansiosa, tentava se forçar a passar pela experiência dizendo a si mesma: não haja como se fosse um bebê, cresça. Depois de algum tempo, no entanto, não importava o quanto lutasse, seu corpo ficava sobrecarregado com ansiedade e ela começava a desenvolver ataques de pânico completos. Né? Então, é o que eu percebo também em alguns pacientes, quando a gente está gerenciando, quando a gente está lidando ali com algumas situações, com ansiedade, com pânico, quando surge essa resistência de eu não deveria sentir isso, né? Eu não deveria pensar dessa forma, quando vem autocrítica excessiva, e é aquilo que ele traz bem aqui, ó, essa frase: o que resistimos persiste. Né? Quanto mais a gente luta, a gente resiste ali com algo que está sendo importante naquele processo, mais aquilo vai persistir. É quando a gente traz a prática de atenção plena, né? Quando a gente está ali se direcionando para a nossa respiração e vem os pensamentos, se a gente for criticar aquele pensamento, lutar com ele, mais ainda ele vai estar voltando. Né? Mas ainda ele vai estar presente ali, incomodando. E quando a gente consegue direcionar ali a atenção para a respiração, ao invés de resistir a esses pensamentos, deixar eles, tudo bem. É um pensamento que está vindo e ele vai saindo naturalmente. Quando a gente vence essa resistência, a gente se percebe conseguindo ali, né, fazer o que está sendo proposto. Como que é, na experiência de vocês, pensar sobre essa situação, sobre a ansiedade, sobre a resistência, sobre essas críticas, e também sobre esse sofrimento da intensidade, né? Já complementando aqui, sobre o sofrimento, que é igual a essa dor, versus a resistência, né? Que, em outras palavras, a dor na vida é a perda, preocupação, desgostos, dificuldades, entendendo que tudo isso é inevitável. E quando resistimos a essa dor, geralmente isso apenas a deixa mais intensa. Essa dor adicional que pode ser equiparada a sofrimento. Sofremos não porque está doloroso no momento, mas porque batemos com a cabeça contra a parede da realidade, ficando frustrados porque achamos que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Então, a resistência é em não aceitar aquilo que está acontecendo, de resistir e pensar que deveria, que poderia ser diferente. E sim, em alguns momentos a gente vai até ter essa clareza, de fato, essa situação seria bem melhor se acontecesse de um outro modo, né? Quando a gente traz aí a importância da resistência também, da raiva, da irritação, da compreensão da injustiça, né? De fato, pode ser alguma situação injusta, mas e que a gente precisa, e que é importante a gente sentir tudo isso, mesmo sendo desagradável, né? Da dor. Mas quando essa dor vem com uma resistência, acaba se intensificando e gerando um sofrimento. Fez sentido para vocês pensar sobre essa parte? Veio algum pensamento? Tudo tranquilo? Carol está falando que faz muito sentido para ela. Perfeito. E aqui outra forma comum também de resistência é a negação. Quando a gente se nega aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo sentido. E
aqui o que é colocado, mais uma vez, né, como uma frase de reflexão, o que podemos sentir, podemos curar. E, às vezes, pensar naquilo que vem de uma permissão, de uma abertura, né, para evidenciar, para perceber aquilo que está sendo sentido, aquela percepção ali inicial. A gente só consegue modificar, a gente só consegue trabalhar, melhorar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já percebeu. Né? Então, um ponto também importante de ser pensado. A Carol colocou. Se não me engano, Carl Rogers, que fala que um grande paradoxo é que a gente só consegue mudar algo ou mudar a gente mesmo depois de aceitar a realidade. Exatamente. Depois de perceber, de tomar consciência. Né? A gente só modifica aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem a possibilidade de tomar consciência, aquilo que a gente aceita, né? Como parte de um problema, de uma dificuldade. Então, enfrentar ali aquilo, tomar essa atitude em direção a essa mudança, vem principalmente desse primeiro passo, de reconhecer, né? Eu gosto sempre de comparar que é o processo psicoterapêutico mesmo, né? A gente só consegue iniciar de fato, entrar de fato no processo psicoterapêutico quando a gente reconhece que é importante, que precisa daquilo, né? Que existe ali algo a ser trabalhado. E aí, é uma parte que eu acho bem legal também, é a comparação aqui, a correlação do mindfulness e a autocompaixão. Lembrando aí que dentro da autocompaixão tem esses 3 elementos fundamentais, que é a atenção plena, o mindfulness, né, a humanidade compartilhada e a gentileza. E aí a gente percebe então que o mindfulness está dentro da autocompaixão como um elemento fundamental. E aqui ele traz esses 2 pontos como recursos que dão a segurança necessária para enfrentar essas experiências difíceis com menos resistência. Né? Então, é uma estratégia para abandonar a resistência. É colocar em prática o mindfulness e a autocompaixão. Eu trago aqui, né, o que a autora coloca, e eu quero que vocês imaginem aí com vocês. Imagine como você se sentiria em um momento difícil em que vocês estivessem sobrecarregados, né? Vocês estivessem lidando ali com uma situação muito difícil, com uma sobrecarga muito grande, com muitos incômodos. E aí, de repente, vem um amigo, entra na sala, senta do seu lado, lhe dá um abraço, te ouve, escuta ali os teus problemas, as tuas situações, e então, depois de te ouvir, depois de te acolher, te ajuda a elaborar um plano de ação, te ajuda a enxergar outras possibilidades. Como que vocês se sentiriam passando por uma situação parecida, né, em que um amigo acolhe, ouve e te ajuda a elaborar um plano de ação? Provavelmente vocês, todos nós, nos sentiríamos muito bem, né? Ali, tendo alguém que compreenda, que nos acolha. E aí é a proposta de sermos esse amigo. Ela coloca aqui, felizmente, esse amigo consciente e compassivo pode ser você mesmo. É quando a gente percebe ali essa possibilidade de parar também e de observar aquilo que está sendo difícil gerenciar, com aceitação, né? Ah, tudo bem, eu estou passando por um momento de fato difícil, eu estou sobrecarregada, e esse acolhimento pode surgir ali da gente nesse momento, né? Com o objetivo de movimentar. Isso que a Ed trouxe também, né? Sobre inicialmente ter essa sensação, essa percepção e esse receio de se acomodar ali naquilo, de aceitar tudo e de não evoluir, né? E percebe que quando a gente traz autocompaixão, a gente não para
ali em somente acolher, somente aceitar, né? Vocês percebem que veio aí uma outra etapa, que é ajudar a elaborar um plano de ação. É esse movimento. É aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores também, né? Das duas partes, dos dois lados da autocompaixão, que não é somente a gentileza, o acolhimento, mas é prover, é movimentar, é proteger. É aquilo que a gente traz também como autocompaixão feroz, né? Essa atitude de modificar também o contexto. E antes de modificar, compreender e acolher a situação. E aí, um pouquinho ainda mais sobre o Mindfulness e autocompaixão. O Mindfulness, ele foca principalmente na aceitação da experiência. E a autocompaixão foca mais em cuidar de quem vivencia a experiência. Né? Então, percebem que eles se correlacionam aí, e os dois são fundamentais para essa vivência, né? Tanto a situação da experiência, quanto a pessoa que vivencia a experiência. Então, só o que muda é um pouco da referência, né? Mas são objetivos similares. O Mindfulness, ele pergunta: o que eu estou vivenciando nesse momento? E a autocompaixão pergunta: do que eu preciso nesse momento? Então, é o cuidado, né? Mais uma vez, é o reconhecimento, parte ali do mindfulness, da situação, o que eu estou vivenciando, essa percepção aí, para que seja possível aceitar. E a autocompaixão é focado muito mais naquilo que eu preciso, né? Nas minhas necessidades emocionais. O mindfulness, ele diz: sinta seu sofrimento com ampla consciência. A consciência, a clareza, a aceitação daquilo que está sendo sentido. E a autocompaixão diz: seja bondoso consigo, mesmo quando sofrer. Então, a autocompaixão vem, mais uma vez, desse acolhimento, da autobondade, da gentileza, mesmo quando está sendo difícil, né? Mesmo com as dificuldades. Então, achei bem legal essa parte aí, trazer essa relação entre o mindfulness, a atenção plena e a autocompaixão, e o quanto é importante no nosso dia a dia, ali a prática disso, né? E na prática, pelo menos o fato ali de lembrar, de reconhecer a situação, mesmo que não seja vivenciado de fato, essa aceitação, né? Essa autocompaixão, essa gentileza, mas só observar: nessa situação aqui eu poderia ser pouco mais compassiva comigo, né? Seria uma possibilidade. Isso aí já é um início muito importante. Tanto o mindfulness quanto a autocompaixão nos permite viver com menos resistência, né? Como eu falei, que são elementos fundamentais que trazem aí essa estratégia, né, de abandonar a resistência em relação a nós, em relação às nossas vidas. Não podemos oferecer simplesmente autocompaixão para nós mesmos como uma forma de fazer a dor passar, né? Não é simplesmente ser autocompassivo e essa dor vai simplesmente passar. Se pudermos aceitar integralmente que as coisas são dolorosas e formos bondosos com nós mesmos, porque elas são dolorosas, poderemos estar com a dor com maior facilidade, né? Então, não é simplesmente fazer com que essa dor desapareça, mas é estar com, né? Estar com essa dor, estar presente. E estar com essa dor, com essas atitudes compassivas, faz com que essa experiência seja um pouco menos dolorosa, né? Então, esse é o objetivo. E se permitir vivenciar isso que é desconfortável e perceber e diminuindo, né, com essas atitudes novas. E aí, lembram lá do caso da Rafaela?
dando continuidade ao caso da Rafaela, sobre ansiedade, o pânico, eles colocam aqui. Depois de praticar uma conversa consigo mesma de forma compassiva durante alguns meses, Rafaela aprendeu a suportar sua ansiedade em vez de lutar contra a experiência. Quando ficava ansiosa ou com um pouco de pânico, seu diálogo interno era: sei que você se sente muito assustadora nesse momento. Eu gostaria que as coisas não fossem tão difíceis, mas elas são. Você não está sozinha. Nós vamos superar isso. Com uma nova voz interna, mais compassiva, os ataques de pânico de Rafaela retrocederam e ela descobriu que era capaz de trabalhar a sua ansiedade. Então, quando a gente olha assim, no primeiro momento, isso que a Ed falou também sobre mudar o pensamento para direcionando ali para algo positivo. Não é simplesmente isso, essa mudança, né? Ali do pensamento, da fala, mas acontece todo um processo aqui para chegar até esse momento, né? Logo no começo traz aí que foram alguns meses, um processo ali de entendimento, de acolhimento, de aceitação, e é um cuidado muito importante, que eu acho que a gente precisa ter em abordar isso, né? Em abordar a autocompaixão, a aceitação, porque em alguns momentos, dependendo ali da forma como a gente fala, como a gente direciona isso, né, o cuidado para que o outro, o paciente ou a outra pessoa não receba isso como minimizando a dor, o sofrimento, aquilo que é extremamente desconfortável, né? Então, como assim? Eu preciso aceitar isso que é tão desconfortável para mim? Né? Então, a gente precisa compreender de fato. É uma experiência dolorosa. Né? A gente não pode chegar simplesmente, aceita a ansiedade, aceita o sofrimento. Né? Precisa fazer um trabalho aí bem antes disso. Aceita que dói menos? Pode falar, Ed. E quando tu falava, eu fiquei pensando também que, para além desse cuidado que tu trouxe, tipo, aceita e vão lá, ter um cuidado também de não mostrar o processo de aceitação como aceitei e pronto, agora o sofrimento vai embora. Não é rápido, porque às vezes foi o quê? 30, 20 anos a pessoa ali sendo dura consigo mesma, se cobrando, se tratando como um inimigo da pior forma possível, e aí do nada a gente propõe, vamos aceitar, vamos ser compassivos com a gente. E não é assim, né? É um processo de aprendizagem. Você aprende a ser compassivo. Você não aceitei, se tornou compassiva, aceitei, as coisas vão melhorar. Não, às vezes você aceita e continua tudo muito ruim, entende? Aceitar também não significa que não só que o sofrimento vai embora, mas que alguma coisa necessariamente vai mudar. Porque até o processo pode não mudar nada. Uhum. Mas... Exatamente. É bem isso mesmo, Ed. E é esse cuidado, né? Essa percepção aí, esse entendimento de que não é de uma hora para outra, da mesma forma que o sofrimento não foi de uma hora para outra, né? Às vezes é uma vida inteira, às vezes é uma sequência de várias dores, né? Que chega a esse sofrimento. Então, da mesma forma que foi um processo ali a ser construído de modo negativo, é um processo bem maior a ser construído, né, de modo a chegar a esse ponto aí de aceitação, de gerenciamento, né, dessas situações. Então, é isso que a gente tem, gente, nesse primeiro capítulo aí, abandonando a resistência. Pode falar, Vera. Então, essa questão de aceitação, né, de aceitar o sofrimento, um passo para a mudança é o paciente vir até nós. Já está aceitando dessa forma, né? Já está compreendendo que tem alguma coisa errada que quer mudar. Então, isso já é um primeiro passo e um grande passo, né? Porque a partir do momento que a pessoa aceita fazer a psicoterapia, está aceitando o seu sofrimento, né? Então, esse acho que já é um grande passo, né, para a mudança.
É aceitação também. Perfeito. Exatamente. Né? Então, já inicia ali, né? O paciente, a gente já inicia o processo, né? Antes mesmo da primeira sessão, quando a gente consegue perceber, né? Ali enfrentar essa resistência inicial. Sim. E a gente tem um papel muito importante de valorizar tudo isso, né? De mostrar ali aquilo que é significativo, aqueles passos ali que às vezes a gente diminui, mas que é aquilo, por menor que seja, mas é aquilo que vai gerar, né? E possibilitar que esses passos continuem em andamento, continuem em crescimento. Sim. E aí, só retomando, né, sobre o sofrimento, isso aqui me marcou muito, eu achei muito interessante pensar sobre a dor e a resistência. Eu imaginei um processo de luto, né, onde a gente está vivenciando ali dores, né, e que é muito difícil. E que quando essa dor ela é intensificada, né, quando isso acaba prolongando, quando a gente está vivenciando ali aquela negação, aquela resistência, isso faz com que gere um sofrimento maior, né, por resistir a essa dor, ao invés de vivenciar o luto, a dor, as dificuldades, né? Então isso foi uma das partes assim, e modo de pensar que foi novo para mim, que foi interessante também. Só compartilhando aqui com vocês. E aí o outro capítulo do Backdraft, eu acho que é assim que pronuncia. Não sei como que tá sendo para vocês os áudios, tem algumas palavras aí que eu enrolo, mas foi muito bom ver aí da Vera que está sendo proveitoso, que ajuda, né? Às vezes a gente não tem tempo de ler. Que bom. E aí, aqui, teve algumas partes novas também que é interessante de se pensar. Próprio termo, né? Já trazendo aqui a referência do backdraft, se referindo à dor, mais uma vez, né? Frequentemente, uma dor muito antiga, que pode surgir quando damos a nós mesmos bondade e compaixão. Né? Então, percebe que, mesmo sendo algo necessário e importante, eu estou me dando bondade, eu estou me dando compaixão. Por que, que ainda é doloroso? Né? Eu estou fazendo aqui o que a psicóloga trouxe, eu estou seguindo aqui, eu estou tentando, eu estou me expondo. Por que, que ainda é doloroso? Né? Por que, que eu ainda enfrento certas dores? Então, é um questionamento que vai nos direcionar para o entendimento aí desse termo. E essa experiência de backdraft pode ser confusa para algumas pessoas, mas ela é uma parte essencial do processo de transformação. Né? São as dores do crescimento. É quando a gente precisa voltar ali para algumas feridas para que elas cicatrizem. Né? Quando a gente está ali naquele processo de mudança, aquele processo de crescimento, e para mudar, a gente precisa bagunçar um pouquinho, né? A gente precisa mexer ali em desconfortos. Então, é esse o processo de backdraft que eles se referenciam. E aí, esse termo, ele se originou aqui, é um termo que os bombeiros usam para o que acontece quando o fogo usou todo o oxigênio disponível e o oxigênio novo é introduzido através de uma janela ou uma porta aberta. O ar entra rapidamente e as chamas saem rapidamente. Um efeito semelhante pode ocorrer quando abrimos a porta do nosso coração com autocompaixão. A maior parte do nosso coração está quente, com o sofrimento acumulado durante uma vida inteira. Para funcionarmos em nossas vidas, precisamos excluir experiências estressantes ou dolorosas para nos protegermos. Isso significa que quando abrimos a porta do nosso coração, o ar fresco da autocompaixão flui para dentro, é provável que saiam antigas dores e medos. Isso é backdraft. Backdraft é um sinal de que o processo de cura começou. Né? Quando a gente
psicoeduca ali algum paciente falando sobre esse processo terapêutico, eu trago essa referência, sabendo que muitas de vocês, a maioria são profissionais, né? Então, quando a gente entende ali que, mesmo que tenha uma expectativa de sair da terapia sempre muito bem, há essa possibilidade de sair com desconforto também, né? E que esse desconforto precisa ser entendido, né? Quando a gente vai diferenciando ali, entendendo, é um desconforto necessário, né? É uma dificuldade ali que faz parte desse processo de crescimento, desenvolvimento pessoal. Então, essas perguntinhas fazem com que a gente traga aí essa reflexão e esse entendimento do que é importante, do que é necessário e do que pode ser uma outra dificuldade. Como reconhecemos esse processo de backdraft? Emocionalmente, quando a gente percebe ali a vergonha, o pesar, o medo, a tristeza. Mentalmente, quando vem os pensamentos, estou totalmente sozinho, eu sou um fracasso, não tenho valor. Fisicamente, memórias corporais, ânsia, mal-estar e dor. Aqui é importante a gente pensar que cada situação, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, vem aqui de situações específicas, né, onde a gente vai estar separando ali o que é um processo importante de ser enfrentado, que vai estar ali se aproximando de algumas dores, de algumas crenças, e que é necessário, que faz parte, passar por isso, enfrentar isso para que tenha um desenvolvimento, um crescimento significativo, e quando que não, né? Quando que isso precisa ali de uma reestruturação, de uma mudança, quando é mais intenso, então esse cuidado, né? Para que a gente não permaneça nesse backdraft, para que a gente não permaneça nesse sofrimento, nisso que é doloroso. Continuando aqui, com frequência, a inquietação surge do nada e podemos não entender por que aquilo está acontecendo. Lágrimas podem aparecer enquanto meditamos, assim como raiva ou uma sensação de medo e vulnerabilidade. Podemos entrar em nossas mentes, intelectualizar, ficar agitados, retraídos, isolados ou criticar a nós mesmos e aos outros. Todas essas reações podem e devem ser respeitadas com bondade e compaixão. O importante é que não nos deixarmos ficar sobrecarregados com o sentimento de backdraft, mas nos permitirmos abrir a porta de nossos corações lentamente, né? Permitir abertura para entender de onde vem esse desconforto, né? Não é permanecer ali no desconforto, mas perceber se é algo que faz parte ou algo que está sendo intensificado e direcionado para outro caminho. Como que chegou para vocês essas informações aí, esse termo novo, essa situação? Quero ouvir um pouquinho de vocês para ver se está fazendo sentido, né? Teve aí alguma dúvida, alguma dificuldade nessa parte? Ou está tranquilo? Como que está aí para vocês? Eu, quando essa parte eu só ouvi, né? Uhum. Aí eu, na hora, não entendi muito, não, mas aí você explicando melhor, dá para entender. Eu não sei se é porque eu costumo falar para os pacientes essa questão como se fosse uma ferida, que a gente tem que limpar, a gente tem que cutucar, e às vezes dói, limpar para poder tratar e sarar, algumas vezes, né? E sarar. Uhum. Então, assim, eu não sei se é nesse sentido o backdraft. Uhum. A Ed colocou, não, tá tranquilo, foi interessante perceber e conhecer esse novo conceito, não tinha nomeado assim, embora conhecesse na prática. Achei ótimo. É exatamente isso, Vera.
Porque aqui é colocado um termo, um conceito novo, né? E esse conceito é mais para exemplificar, né? Como foi colocado lá o exemplo, a situação do bombeiro, né? Então, é um termo que veio disso, é mais para exemplificar. Mas é exatamente isso que você diz, né? Sobre, em alguns momentos, ser necessário cutucar ali, mexer na ferida, né? É o cuidado que a gente vai dar quando passa ali um remédio, quando vai colocar o curativo, né? Precisa mexer, precisa disso para ser cuidado, né? Para que cicatrize. Então, é exatamente esse desconforto que a gente se refere aqui. E é quando a gente pensa também que esse desconforto precisa ser cuidado também e entendido, né? É um desconforto que está mexendo para curar, que está mexendo para cuidar, né, para melhorar, ou é um desconforto que está permanecendo ali sem sentido, sem mudança, né? Então, isso que eu tive cuidado em estar trazendo aqui para vocês, porque não é qualquer desconforto, não é qualquer enfrentamento de algo que a gente vai estar aceitando e lidando dessa forma, né? Mas é o cuidado de perceber aquilo no processo que está sendo vivenciado. Certo? E aí, o que podemos fazer, né, em relação a spec draft? Você pode começar se perguntando, né? Um passo aí do que fazer. Você pode se perguntar do que eu preciso nesse momento. Do que eu preciso para me sentir seguro. E em seguida, dependendo do que lhe parecer adequado, pode considerar uma das estratégias a seguir, né, da prática do mindfulness. Então, trazendo ali um exemplo com a situação que a Vera colocou, né, um ponto bem importante. O que eu preciso para me sentir seguro? Qual o cuidado que eu preciso? Qual a história que eu preciso resgatar lá atrás, que vai gerar um desconforto, mas que é importante para que eu consiga dar passos mais sólidos lá na frente, né, para que eu consiga sentir mais segurança lá na frente. E aí, o que é colocado como prática para regular a atenção é o mindfulness. Primeiro ponto, rotular a experiência como backdraft. Isso é backdraft, né? Você pode estar trazendo um termo que você achar que faz sentido. Isso é um processo difícil, mas importante e necessário. E aí você vai estar usando aquele tom que usaria com um amigo, né? Com uma pessoa ali importante. É rotular, nomear, né? Nomear a experiência. Isso que eu estou vivenciando é um processo doloroso, é um processo difícil. Você vai nomear a sua emoção mais forte e validar para si mesma de uma forma compassiva. Isso que eu estou sentindo é uma tristeza. Isso que eu estou passando é um luto. Isso que eu estou sentindo é um medo. Em seguida, explore onde a emoção reside fisicamente no seu corpo. Talvez uma tensão no estômago ou um vazio no coração. E dê a essa parte do seu corpo um toque calmante e apoiador, né? Quando você percebe ali no seu corpo aquilo que é sentido fisicamente também. E redirecione sua atenção para um foco neutro dentro do seu corpo, por exemplo, a respiração, que é mais comum, mais frequente aqui também. Ou para um objeto no mundo exterior, por exemplo, os sons ambientais, uma pedra, do exercício do aqui e agora. E quanto mais longe do seu corpo você direcionar a sua atenção, mais fácil será. A estratégia ali de se direcionar, de se referir ali a algum outro ponto, para que você consiga fazer essa prática da atenção plena do momento presente. E aí, por fim, sinta as solas dos pés, né? É sentir
o ambiente, os sons, a respiração, com o objetivo de trazer aí a prática da atenção plena mesmo, isso que vocês já conhecem. Outras estratégias que é colocada: refugie-se em atividades comuns. Você pode sentir a necessidade de ancorar sua consciência em algumas atividades cotidianas, lavar pratos, dar caminhada. É o que a gente trouxe em outros momentos, como as práticas informais de atenção plena, né? Com base nas atividades ali do dia a dia e a atenção que você vai dar àquilo que você está fazendo, né? É a atenção consciente, plena do momento presente. Você pode sentir também a necessidade de se confortar, acalmar ou apoiar de uma maneira mais prática e comportamental, como bebendo uma xícara de chá, tomando um banho quente, ouvindo música, brincando com o seu animal. Se você precisar de mais ajuda, faça uso do seu sistema de apoio pessoal, né, que é a rede de apoio ali, os amigos, a família, os terapeutas, professores. Como que é para vocês pensar nessas práticas aqui? Tem algumas delas que já foi presente, que está sendo presente, como que é para vocês aí as práticas, a tentativa dessas atividades com atenção plena, esses cuidados que são importantes, que entra aí como uma forma, como elementos, né, da autocompaixão também. Quero saber agora como que está sendo para vocês o cuidado que vocês estão tendo com vocês mesmas. E já finalizando aqui o capítulo, né? São capítulos bem curtinhos, mas de reflexões, de pontos bem importantes. Como que está sendo para vocês esses cuidados? Enquanto isso, eu vou tirando aqui, descompartilhando a tela. Atualmente você está falando? Isso, atualmente. Como que vocês estão se cuidando aí? Deixa eu só me contar uma coisa do meu passado. Em 2008, minha mãe faleceu, aí eu lembro que minha casa ficava impecável, porque eu tirava meu sofrimento limpando casa. Então, muito quando você estava falando, eu lembrei, porque eu não queria ficar parada, eu queria fazer alguma coisa. E isso acontece, é muito comum, né, com várias pessoas. Então, assim, o que eu tinha que fazer era, eu ia limpar a casa, limpar a porta, limpar... Minha casa estava impecável, porque eu não parava de limpar. Mas não que eu não trabalhei esse luto, né? Mas foi um momento que, você lendo, eu lembrei dessa situação. E hoje em dia, o que eu faço para relaxar, assim, muitas vezes, é me desconectar. Eu tenho uns momentos que eu pego, paro, vou assistir uma série, falo, não, agora eu até brinco, falo, agora eu quero descansar minha mente. Porque nada, a gente atendendo, eu particularmente, eu saio cansada dos atendimentos, né? Eu saio com a cabeça assim, pensando, então assim, eu tenho que fazer alguma coisa que eu não tenho que ficar pensando muito. Por exemplo, assistir uma série, fazer alguma outra coisa, tem as coisas de casa também, mas eu procuro descansar dessa forma. Uhum. Perfeito, e é quando a gente vai encontrando ali, entendendo até mesmo sobre o descanso, né? A nossa necessidade ali, que descansar não é somente deitar, às vezes a gente continua em atividade, Sim. mesmo deitada, né? Perfeito. Mas às vezes o que a gente precisa é relações sociais, uma atividade ali prazerosa, até mesmo o exercício físico, né? A gente pensa, mas eu vou estar me cansando, mas de acordo com a tua necessidade, pode ser uma forma, né, de descanso também, de cuidado. Sim. Que legal ouvir a tua experiência, Vera, né, e as estratégias que foi possível para você naquele momento ali difícil. Né? O exercício físico eu costumo fazer de manhã, eu vou para a academia de manhã, mas não é uma coisa que me relaxa. Me relaxa no momento, mas eu fico olhando o relógio e falo, não, eu tenho que atender tal hora, eu tenho que ir rápido, eu tenho que não sei. Então, assim, não é uma coisa que me relaxa, sabe? Eu faço
né? Eu costumo fazer musculação, mas não é uma coisa que me relaxa, porque eu fico lá no reloginho, eu tenho que fazer todo tempo. Por disciplina, né? Sim. Igual eu. Já eu sou o contrário de vocês. O exercício físico me relaxa muito, mas me coloque deitada numa cama para você ver se minha cabeça não vai longe. Aí não é tão legal. Trabalha o tempo todo. Esses dias eu fui deitar aqui, coloquei uma musiquinha relaxando daquela bem Buda, bem zen. E aí tava tentando relaxar, mas enquanto tentava relaxar e focar na música, minha cabeça tava assim, eu preciso fazer isso, e aquela leitura, e os insights que eu tive naquele momento, e é todo momento, sabe? Mas quando eu canso o meu corpo, aí minha mente descansa. Leitura também, cafezinho, acho que tá bem incluso nos momentos de cuidado. Sim, né? sim. Legal. E os teus? E o quê? Os teus. Os meus. A prática, né, do mindfulness, da atenção plena, eu acho que estar aqui com vocês, mesmo já tendo lido o livro, né, mas fazendo essa releitura agora de uma forma diferente, né, mais profunda, tendo aqui a experiência, a possibilidade de compartilhar com vocês. Então, é algo que me ajuda muito, né, tá lendo, tá tirando com mais frequência esses momentos aí para a prática formal, né? Que agora é uma possibilidade. Antes era bem mais difícil essa prática formal ali de tirar um tempo. Eu vinha praticando aquilo que é informal, do dia a dia, lavando algo, tomando banho. Nossa, e no dia a dia ali o que me relaxa, o que não, preciso tomar um banho quente. Depois disso, traz ali a sensação boa. Né? Às vezes é só uma prática, é só 5 minutinhos ali, né? 10 minutinhos no chuveiro, um tempo, ter esse tempo de qualidade, né? Que às vezes na rotina, no dia a dia, é difícil de conciliar. Mas agora, principalmente saindo do CLT, tendo agora disponibilidade para focar, né, na clínica, está sendo muito gostoso. E eu estou nessa fase aí de me adaptar a essa rotina, né? Porque a gente trabalha em casa, a gente imagina, muito bom ficar em casa, mas é um desafio, né? Ter ali a disciplina. Então, eu estou nessa fase aí de ir ajustando, né? E às vezes poxa, eu deveria estar trabalhando, eu trabalho aqui em casa e aí tem a possibilidade mais fácil de deitar, de flexibilizar demais, né? Então, eu estou nessa fase de tudo bem, eu estou me adaptando e em alguns momentos vai ser mais difícil, né, ter ali aquela disciplina, mas é uma possibilidade. Eu já conheço muito daquilo que funciona comigo e eu posso fazer esses testes, esses ajustes. Né? Então, está sendo assim para mim. Gente, deixa eu olhar aqui o horário. Vai dar tempo? Eu quero fazer com vocês uma prática de um dos exercícios propostos aí. E aí tem a possibilidade de depois parar, escrever, né? Mas aqui eu quero fazer com vocês por meio da reflexão mesmo. Eu vou colocar aí as perguntinhas, e aí eu quero que vocês reflitam, pensem nas respostas, tá bom? E aí no final, quem quiser compartilhar como que foi, a gente vai trocando ideias, tá? O exercício é: como eu me causo sofrimento desnecessário? É o exercício do capítulo 7. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, que eu acho que fica melhor para vocês acompanharem. Aí eu vou lendo, eu vou fazendo as perguntas, vocês vão pensando aí nas respostas de vocês. Tá compartilhando. Uma hora aparece. É na página 50. Pronto. Opa.
Capítulo 8. Pronto, esse capítulo, o exercício Como eu me causo sofrimento desnecessário. Esse aqui. Pronto. O primeiro ponto. Como eu me causo sofrimento desnecessário. Quero que vocês pensem em uma situação atual na vida de vocês, em que vocês percebem que resistir à realidade de alguma coisa dolorosa está lhe causando um sofrimento desnecessário e pode, na verdade, estar tornando as coisas ainda piores do que elas precisam ser. Tá? Então, quero que vocês pensem nessa situação, na vida atual de vocês. Por exemplo, procrastinando um trabalho importante, um grande projeto, ressentindo-se com alguma coisa sobre o seu trabalho atual, tendo raiva do cachorro do vizinho que está sempre latindo. São exemplos aí para que vocês pensem agora no contexto de vocês, na realidade de vocês. Uma situação atual que vocês percebem que resistir à realidade dessa situação, de algo que é doloroso, lhe causa um sofrimento desnecessário. Tá? Eu vou dar um tempinho e eu quero que vocês só pensem nessa situação. Cada uma pensa aí numa situação atual que está causando um desconforto, um sofrimento, que é um sofrimento desnecessário, né? Algo que vocês julgam, que vocês entendem ali que poderia agir de uma outra maneira. E aí um exemplo mais comum é a procrastinação de algo que é importante para vocês, né? De um grande projeto, de um trabalho. E aí, depois de pensar sobre essa situação atual, como você sabe que está resistindo a algum desconforto no corpo ou na mente? Vocês conseguem descrever esse desconforto? Por que vocês, de que forma vocês sabem que é uma resistência? Mais um ponto aí para vocês pensarem, tentar investigar ali o que de fato você está resistindo nessa situação. E agora, quais são as consequências de resistir? Por exemplo, em que aspectos a sua vida seria mais fácil se você parasse de resistir ou pelo menos resistisse um pouco menos? Um exemplo aí de uma situação referente à procrastinação, de algo que seria diferente, seria mais fácil se o movimento, a atitude fosse diferente. Então, quero que vocês pensem nisso também. Quais são as consequências de resistir? E aí, próximo ponto, você consegue identificar que a resistência está lhe sendo útil de alguma maneira? Essa resistência tem alguma utilidade? Talvez a resistência o esteja ajudando a não estar certo quanto a sentimentos que poderiam ser devastadores. Se surgirem sentimentos difíceis, seja bondoso consigo mesmo,
Honre sua resistência, sabendo que algumas vezes ela possibilita que você funcione no mundo. É aquela resistência de curto prazo que faz com que a gente tenha um entendimento, né, do porquê está acontecendo e se há alguma utilidade nisso. E aí eu quero que vocês se referenciem à situação de cada uma de vocês, o contexto específico de cada uma. Agora, por fim, eu quero que vocês reflitam sobre como o mindfulness e a autocompaixão poderia ajudar a diminuir a resistência nessa situação, validando a dor, isso é difícil, e deixá-la entrar em sua vida. Abrindo mão do medo, tornaria as coisas mais fáceis ou mais difíceis? Ou oferecer a si mesma um pouco de compreensão, não é culpa sua. Ou lembrar-se da humanidade compartilhada. É assim que as pessoas se sentem nessas situações. Lhe traz algum alívio? Pensar sobre isso. Eu vou repetir essa parte. Diante dessa situação que vocês pensaram, eu quero que vocês façam essa reflexão sobre como o mindfulness e a autocompaixão poderiam ajudar a diminuir a resistência nessa situação. E aí a pergunta é, de que forma, né, que o mindfulness e a autocompaixão ajudaria? Ajudaria validando a dor? Deixando ela entrar na sua vida, tornando as coisas mais fáceis ou difíceis? Validar e deixar entrar na vida de cada uma tornaria as coisas mais fáceis ou difíceis? Ou oferecer a si mesmo um pouco de compreensão? Ou lembrar-se da humanidade compartilhada? Lhe traz algum alívio? Conseguiram acompanhar, pensar na situação? Ou foi rápido? Como que foi aí para vocês, gente? Pronto, estava ajustando aqui minha câmera. Alguém conseguiu pensar numa situação de resistência? Aí você colocou, a humanidade compartilhada ajuda muito a mim. Pensar que eu não sou a única a sofrer com isso e que outras pessoas sofreram e superaram a mesma coisa. Uhum, perfeito. Gosto muito de lembrar desse elemento da autocompaixão, né, da humanidade compartilhada. É isso que a gente compartilha aqui também, né? É isso que a gente compartilha de situações, de vivências, né? Quando a gente percebe, poxa, o outro também lida com situações difíceis, o outro também sofre, né? Então é algo que vem de uma humanidade, é algo que é natural que eu sinta, né? Em algum momento eu vou sentir medo, eu vou sofrer, eu vou lidar com algo difícil. Pode falar, Vera. Quando fala da humanidade compartilhada, o que você acabou de falar também, a Ed, eu, que assim, a nossa cabeça fica, a gente está fazendo alguma coisa e sempre pensando, você compartilhando você, Bruna, compartilhando que está se adaptando, que tem as coisas de casa, porque assim, eu, quando falo de procrastinação, eu penso muito nessas questões de ajustes, e isso é muito complicado para mim. E aí eu vejo que não é só comigo, né? Quando a gente compartilha aqui nos grupos esses encontros, a gente vê que não é só eu, Vera, e sim outras pessoas também passam por isso, que faz parte do nosso trabalho em casa, né? Que não é tão simples assim.
Estou em casa trabalhando, mas eu tenho roupa para lavar, eu tenho coisa para fazer, no caso, eu tenho filho para levar na escola, pegar. Então, assim, a gente tem que se desdobrar, né? Então, às vezes, isso causa um sofrimento. Mas eu tenho que estar trabalhando. Não, mas eu tenho que fazer aquilo lá. Aí você vai fazer aquilo lá e o tempo passa e você não fez o que você deveria fazer. Então, assim, essa organização é muito pesada para mim. E quando a gente vê aqui as falas, né, a gente essa troca nossa de experiência, a gente fica mais tranquila, porque aí vem a autocompaixão, vem essa questão da humanidade compartilhada, de saber que não é só comigo, e sim com outras pessoas, que isso é uma forma de ajuste. Então, assim, é uma coisa que dá um alívio. Uhum. Perfeito. A Carol colocou também, pensar que outras pessoas passam pelo mesmo que eu me alivia muito, me conforta de alguma forma. Eu notei que percebo que estou resistindo a algum sofrimento quando sinto meu coração apertar. É uma sensação física ali, de acordo com a situação, a gente vai entender se é uma resistência a algo, né, o que é. E bom, Carol, que faz sentido para ti também. E isso que Vera também colocou, né, sobre a humanidade compartilhada, sobre perceber que não é só você que sente essa dificuldade, né, na verdade, a maioria dos profissionais, dos profissionais que trabalham no online, né, essa questão aí de lidar com a flexibilidade, com aquilo que a gente tem ali muito próximo, né, e aquilo que a gente vai dividindo do pessoal e do profissional. Então, fazendo aqui esse exercício com vocês, pensando no meu contexto, o que me veio foi muito isso que eu estou vivenciando agora, né, dos ajustes. Então, eu percebo algumas resistências minhas. Por exemplo, eu trabalhava, eu batia ponto, né, tinha um horário e tudo, e agora eu estou percebendo essa resistência minha em cumprir ali uma carga horária, dar continuidade ao trabalho com base naquilo que foi planejado e, ao mesmo tempo, estar lidando ali com aquilo que é mais flexível, de ajustar o horário para algo, né? Então, vem algumas resistências para fazer atividades que são necessárias, que precisam ser feitas, né? Então, fazer esse exercício traz muita vulnerabilidade também, porque a gente vai estar percebendo as nossas dificuldades, né? Percebendo ali as nossas dores, as nossas resistências para algo que é importante ser feito, né? Então, é o direcionamento contrário. E esse passo de entender, né, que tudo bem, eu estou percebendo que o meu movimento poderia ser diferente, né? Ao invés de me distrair fazendo outras atividades, fazer aquilo que precisa ser feito. Só que nesse momento eu estou me ajustando, né? Então é quando eu vou me direcionando aos poucos, enfrentando essa resistência de fazer o que precisa ser feito e trazendo os ajustes. Então eu lembrei muito disso, né? Isso que eu estou vivenciando agora. Pode falar, Ed. Eu fui lembrando mais direcionado no meu contexto, sabe? Vocês falando aí sobre como a humanidade compartilhada, né, que ajuda. E aí eu percebi que o que mais me ajuda é o mindfulness, realmente, que é no contexto da minha existência, que é a autocobrança. Então, eu tenho padrões muito, muito elevados para mim, assim, muito que às vezes é exaustivo, e que às vezes eu estou fazendo um bom trabalho, fazendo o que eu estou fazendo, eu só preciso manter. E aí a autocobrança pede para eu fazer mais, né? Não está sendo suficiente. E isso me torna uma pessoa mais dura comigo mesma, né? E o que me ajuda, o que me ajuda a perceber essa autocobrança que está mais presente, é como eu me distancio mais de mim, dos meus valores, quando eu fico muito nesse looping de me autocobrar. E também o que me ajuda a sair um pouco dela e questioná-la é perceber onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo de fato. E isso que eu estou fazendo é condizente com a realidade? Como que é isso? E aí eu percebo que o que pode funcionar para um não necessariamente funciona para outros. Eu vejo as meninas falando sobre a humanidade compartilhada, e a humanidade compartilhada não me ajuda tanto, porque como a autocobrança é algo meu, eu tenho que estar
da frente. Me autocobrar vai me colocar à frente. E aí, quando eu percebo a humanidade compartilhada não me ajuda tanto, porque eu me comparo com outra pessoa e isso influencia também na autocobrança, né? Quando eu falo assim, outras pessoas passam por isso. Aí, a autocobrança fala, outras pessoas passam por isso, mas você não era para passar, era para você dar conta, sabe? E aí, o Mindfulness me ajuda a voltar essa questão e ver que, eu tô fazendo aqui. E aí, me ajuda. Uhum. Perfeito. É quando a gente vai se aproximando dos elementos fundamentais para o contexto de cada uma, né? Então, a humanidade compartilhada continua sendo importante de repente em algum outro momento para ti, mas aquilo que prevalece é o mindfulness, né? É quando você consegue trazer ali aquela prática, aquilo para ter o contexto e as situações específicas, né? Aquilo que gera aí essa autocobrança mais severa. Então é isso, gente, é exatamente esse ponto aí de observar e de pegar aquilo que faz mais sentido, né? Aquilo que se aproxima do contexto de cada uma. E o que é que vocês vão levar, então, agora, para esses próximos dias, para essa semana? O que é que vocês levam aí de mais importante, significativo, que foi pensado hoje? Vocês podem trazer, quem não se sentir à vontade para falar em áudio, pode colocar aí por texto, pode colocar também uma sensação que vocês vão sair sentindo, né? Pode usar aí uma palavra. De que forma vocês vão sair hoje depois do encontro? Eu vou sair me sentindo motivada, sabe? Motivada a não pegar o conhecimento, não é sobre pegar o conhecimento, mas sobre aplicá-lo, sabe? E lembrar que tá tudo bem não equilibrar todos os pratinhos, não vou equilibrar todos os pratinhos, mas quando eu não equilibrar ou quando algo acontecer, eu tenho a que recorrer, a autocompaixão. E isso eu mesma posso me dar, sabe? Uhum. Faz um Perfeito. cartão de enfrentamento. Exatamente. O que eu vou levar é observar a resistência. Uma coisa que às vezes passa, mas assim, você não para observar para poder mudar. Então, começar a observar os detalhes das minhas resistências, né? Em vários sentidos, e para poder mudar. É para gerar mudança. Perfeito. Eu saio pensando um pouco mais nisso também, né? Nesses ajustes. Agora, foi a primeira semana que eu comecei trabalhando só em casa, então agora eu estou nesse movimento aí e nessa expectativa da próxima semana. Já tem coisas ali para ajustar e pensar também que ainda não vai ser do jeito que eu quero, né? Mas já vai ser uma mudança ali e de pouquinho a gente vai chegando. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês, por estarem aqui, por compartilhar, né? O que eu sempre trago, que a gente constrói, a gente gera muita coisa que eu também trago muita construção, né? Que eu acabo me desenvolvendo e crescendo também bastante com vocês, com as partilhas, com a leitura. E próximo sábado, então, a gente volta aqui com os próximos 2 capítulos. Obrigada. Certinho? Foi maravilhoso mesmo. Também gostei bastante. Porque a gente aprende muito, aprende com os pacientes, aprende nessas reuniões, né? Eu falo que aprende com os pacientes, que ao momento que você aplica algumas técnicas, algumas situações neles, acaba gerando uma mudança na gente também. E esses encontros com profissionais como nós, né? Os psicólogos, pessoas que passam pelas mesmas situações, isso é muito importante, muito rico. E obrigada pela iniciativa. Que bom, gente. Tá fazendo sentido, que tá transformando de pouquinho. A Carol colocou, foi maravilhoso, como sempre. Esses encontros têm me trazido bastante esperança em mim mesma. Ótimo. Isso é perfeito. Gostei muito dos capítulos trabalhados hoje e dos comentários de vocês. Que bom, gente. Então, vamos seguindo assim, tá?
Bom sábado, bom domingo aí para vocês. Pratiquem, ajustem aí no dia a dia, descansem, tá bom? E a gente fica por ali, pelo WhatsApp também. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Beijo.